Levítico capítulo 4. Disse mais o Senhor a Moisés: Fala aos filhos de Israel. Quando alguém pecar por ignorância contra algum dos mandamentos do Senhor, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer, se o sacerdote ungido pecar, trazendo culpa sobre o povo, oferecerá ao Senhor, pelo pecado que cometeu, um novilho sem defeito, por oferta pelo pecado. Trará o novilho à porta da tenda da congregação, perante o Senhor. Porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará perante o Senhor. Então, o sacerdote ungido tomará do sangue do novilho e o trará à tenda da congregação. Molhará o sacerdote o dedo no sangue, e daquele sangue aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu do santuário. O sacerdote porá daquele sangue sobre as pontas do altar do incenso aromático, perante o Senhor, que está na tenda da congregação. E todo o sangue do novilho derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. Toda a gordura do novilho da oferta pelo pecado tirará dele, a gordura que cobre as entranhas, toda a gordura que está sobre as entranhas, os 2 rins, e a gordura que está sobre eles e sobre os lombos, e o redenho do fígado, que com os rins removerá, assim como se tira do boi do sacrifício pacífico. O sacerdote queimará tudo isso sobre o altar do holocausto. Mas o couro do novilho, e toda a sua carne, com a sua cabeça, e as suas pernas, e as suas entranhas, e o seu excremento, a saber, todo o novilho, levará para fora do arraial, a um lugar limpo, onde se lançam as cinzas, e o queimará sobre a lenha no fogo. Onde se lançam as cinzas, se queimará. Se toda a congregação de Israel errar, e o erro for oculto aos olhos da congregação, e fizerem contra algum dos mandamentos do Senhor o que não se deve fazer, e se tornarem culpados, e o pecado que cometeram for conhecido, então a congregação oferecerá um novilho por oferta pelo pecado, e o trarão diante da tenda da congregação. Os anciãos da congregação porão as mãos sobre a cabeça do novilho perante o Senhor, e o novilho será imolado perante o Senhor. Então, o sacerdote ungido trará do sangue do novilho à tenda da congregação. Molhará o sacerdote o dedo no sangue, e aspergirá 7 vezes perante o Senhor, diante do véu. Do sangue porá sobre as pontas do altar que está perante o Senhor na tenda da congregação. E todo o sangue derramará à base do altar do holocausto, que está diante da porta da tenda da congregação. Toda a gordura tirará dela e a queimará sobre o altar. Assim fará com o novilho. Como fez com o novilho da oferta pelo pecado, assim se fará. E assim, o sacerdote fará expiação por eles, e lhe será perdoado. Então, levará o novilho para fora do arraial, e o queimará, como queimou o primeiro novilho. É oferta pelo pecado da congregação. Quando um príncipe pecar e por ignorância fizer contra algum dos mandamentos do Senhor, seu Deus, o que não se deve fazer, e se tornar culpado, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, trará por sua oferta um bode, macho sem defeito. Porá a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imola o holocausto, perante o Senhor. É oferta pelo pecado. Então, o sacerdote com o dedo tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Depois, derramará o seu sangue à base do altar do holocausto. Queimará toda a sua gordura sobre o altar, como a gordura do sacrifício pacífico. Assim, o sacerdote fará expiação por esse homem, por causa do seu pecado, e lhe será perdoado. Se qualquer pessoa do povo da terra pecar por ignorância, fazendo contra algum dos mandamentos do Senhor o que não se deve fazer, e se tornar culpada, ou se o pecado que cometeu lhe for notificado, trará por sua oferta uma cabra sem defeito, pelo pecado que cometeu. Porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado, e a imolará no lugar do holocausto. Então, o sacerdote com o dedo tomará do seu sangue e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Depois, derramará todo o restante do seu sangue à base do altar. Tirará toda a sua gordura, como a gordura se tira do sacrifício pacífico, e o sacerdote a queimará sobre o altar, em aroma agradável ao Senhor. Assim, fará o sacerdote expiação por essa pessoa, e lhe será perdoado. Se trouxer um cordeiro por oferta pelo pecado, trará uma fêmea sem defeito.
porá a mão sobre a cabeça da oferta pelo pecado e a imolará por oferta pelo pecado, no lugar onde se imola o holocausto. Então, o sacerdote, com o dedo, tomará do sangue da oferta pelo pecado e o porá sobre as pontas do altar do holocausto. Depois, derramará todo o seu sangue à base do altar. Toda a gordura tirará, como se tira a gordura do cordeiro do sacrifício pacífico. O sacerdote a queimará sobre o altar, em cima das ofertas queimadas do Senhor. Assim, o sacerdote fará expiação pelo pecado que essa pessoa cometeu e lhe será perdoado.